escolhe ajudar, muito será ajudado. Olá, graça e paz, como você está? Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre esta mulher que foi sensível a Deus em ajudar o homem de Deus e muito foi ajudada pelo Senhor. Talvez você já ouviu falar sobre ela. Ela também não tem o seu nome citado na Bíblia, mas as suas atitudes sim, e os milagres que ela viveu também, sim, porque foram milagres. Não foi apenas um, mas foram milagres. Deus, ele sabe suprir a necessidade, a verdadeira necessidade que nós temos, e não aquilo que nós achamos que queremos ou precisamos. Então nós vamos reconhecer e ver tudo isso através da vida desta mulher. Fique comigo até o final, nós vamos estar orando neste sentido, no sentido da palavra que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Eu quero falar com você hoje sobre esta mulher que está em 2 Reis 4:8 e diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este homem sempre passa por nós e é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. No início desse capítulo 4, nós vemos Eliseu interagindo com uma outra mulher, e ela também viveu um milagre sobrenatural da parte de Deus. E a partir do momento em que ele sai do lugar onde ele estava com esta mulher, que viveu ali um milagre da multiplicação, ele se dirige a este lugar onde nós lemos que o dia em que ele estava indo para Sunem. Eliseu então vai para este lugar e esta mulher, conhecida como a Sunamita, por causa da região onde ela morava, assim como eu falei ontem da Sulamita, ou seja, ambas eram ali da mesma região, ela começa a observar aquele homem e vê que ele é um homem de Deus. Como a Bíblia diz, ela era uma mulher de muitas posses, então ela era uma mulher rica, que aos olhos de muitos não tinha falta de nada. E ao ver Eliseu, ela fala para o seu marido de começar a dar-lhe pão. E então Eliseu começa a estar indo na casa dela para refeições. Nada foi pedido a ela. Ela mesma, ao ver Eliseu e perceber que ele era um homem de Deus, ela se viu na condição de fazer algo para contribuir, para que aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele tivesse continuidade. E a melhor forma para fazer isso seria cuidando dele. Cuidando do homem de Deus, ela sabia que ela estava cuidando também daquilo que Deus estava fazendo naqueles dias. Então ela começa desta maneira, apenas servindo pão. Depois ela fala ao seu marido: vamos fazer um quartinho. Ela, por ser uma mulher rica, eu tenho certeza que ela fez tudo do melhor. E ela colocou ali não somente uma cama, a gente percebe o cuidado. Colocou uma mesa, colocou ali coisas para que Eliseu ficasse o mais confortável possível. Isso também não lhe foi pedido. Mas daí então, dali em diante, sempre que Eliseu passava por ali, ele repousava neste quartinho que foi construído por esta mulher, que não foi lhe pedido nada, não pediu para que ela fizesse isso, mas ela espontaneamente fez. E por escolher cuidar de uma forma espontânea daquele que estava promovendo aquilo que Deus desejava naqueles dias, Deus também concedeu-lhe algo que talvez ela já nem tinha mais
o desejo de ter. E aí o profeta chama ela. Ela não pediu nada para o profeta. Assim como ela fez coisas que não lhe havia sido pedido, sem que ela pedisse, Eliseu a chama e diz que ela teria um filho. E aí então a gente percebe pela reação dela, depois eu te convido a ler, que aquilo era um desejo que ela tinha muito grande em seu coração. Como nós sabemos, pela Bíblia, que as mulheres, o sonho delas era ser mãe, e essa mulher não era diferente. Mas talvez era um sonho que já estava adormecido, e mesmo vendo nele um homem de Deus, ela não ousou pedir, mas ele a chamou e falou que ela seria mãe, e assim aconteceu. Ela que se posicionou para cuidar do homem de Deus, Deus cuidou de algo que ela tinha o desejo em seu coração, e sem que ela pedisse, Deus assim deu a ela. Ela realmente engravidou, teve um filho, e ela é uma dessas mulheres que não é citada apenas uma vez, mas mais para frente nós vemos ali que ela viveu um outro milagre, uma situação que muitas de nós poderíamos nos desesperar, afinal de contas o seu filho adoeceu e morreu. Mas ela soube exatamente o que fazer. Ela foi até o homem de Deus. O menino teve uma dor de cabeça. E a Bíblia diz que ao meio-dia ele morreu. Ela, como uma mulher tão sensível, que me chama a atenção é o quanto esta mulher ela tinha esta sensibilidade e o quanto ela era segura na forma de agir, na forma de se movimentar. Naquele mesmo instante, ela pegou o seu menino que Deus lhe deu, deitou sobre a cama do profeta, como quem quisesse dizer: de ti eu recebi, então aqui ele está. E ela, sem fazer alvoroço, sem se desesperar, simplesmente comunicou que iria atrás do homem de Deus. A consideração que Eliseu tinha por ela era tão grande que assim que ela chegou lá, ele veio junto com ela. E ele orou pelo menino, e como nós sabemos, o menino voltou à vida. O seu filho estava sendo um grande milagre pela segunda vez. O seu nascimento já foi um milagre. E agora, ainda que ela o teve morto em seus braços, Deus o trouxe de volta, através daquele homem que um dia ela foi sensível em ajudá-lo. Mais para frente, para que nós venhamos entender completamente o quanto que esta mulher, ao ter essa sensibilidade de cuidar do homem de Deus, ela foi tão cuidada pelo Senhor também. Mais para frente, em 2 Reis 8, nós lemos o 4, agora aqui está no 8, 1 diz assim: e falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te, vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Agora no capítulo 6 diz assim: e o rei perguntou à mulher, e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então o tempo passou e Eliseu, quando Deus anunciou que haveria fome e que aquela mulher seria prejudicada, Eliseu então procura aquela mulher e falou a ela: olha, você, sua família, vocês precisam peregrinar para ficarem bem. E ela fez exatamente isso. E depois que a fome passou, os 7 anos de fome passou, como nós lemos, ela volta. E o rei restitui tudo o que era dela. Ela, com o que tinha, cuidou do homem de Deus, e ela foi cuidada por Deus por toda a sua vida. Não lhe faltou saúde, não lhe faltou milagre quando o filho morreu, e agora não lhe falta também o cuidado de Deus quando a fome veio sobre aquele lugar. A sua casa peregrinou em segurança, e quando voltou, tudo que era dela foi restituído. O que eu quero
falar com você através da história desta mulher. Vamos aprender a ser sensíveis, a cuidar daquilo que Deus deseja que nós venhamos cuidar, sem interesse, porque desta maneira Deus também vai cuidar da nossa casa, Deus vai cuidar das nossas necessidades, até aquelas que nós nem sabemos mais que ainda tínhamos, mas Deus, Ele vai estar cuidando em todo o tempo. Eu entendo aqui que o meu Deus e o seu Deus é um Deus de reciprocidade. Deus não é um Deus de barganha, como muitas das vezes nós aprendemos, Senhor, eu faço isso se o Senhor fizer aquilo, ou ainda, Senhor, faça o Senhor primeiro e depois eu farei. Não, Deus não é um Deus de barganha, Deus é um Deus de reciprocidade. Aquela mulher sem interesse algum, ela teve essa sensibilidade tão pontual, tão preciosa de ajudar o homem de Deus, primeiro de uma forma simples, lhe dando pão, depois preparou o quarto com o melhor e sem que ele pedisse nada ela o fez. Da mesma forma, Deus fez por ela sem que ela pedisse nada. No momento mais desesperador da sua vida, que foi quando seu filho morreu, ela soube exatamente o que fazer e colocou a criança onde Deus havia lhe dado. E Deus lhe devolveu de volta. Essa mulher, ela pôde terminar os seus dias contando tantos testemunhos do cuidado de Deus, porque escolheu cuidar daquilo que ela podia cuidar. Ela tinha riquezas, ela tinha posses e ela colocou isso à disposição do Senhor para cuidar do homem de Deus. Então Deus também cuidou de tudo o que a casa dela e a família dela precisaria. Esta palavra de hoje é para que o nosso coração se desperte, a nós termos essa sensibilidade como a desta mulher, essa sensibilidade tão precisa, pontual, de cuidar com aquilo que temos, das coisas que Deus deseja que nós venhamos cuidar, não por interesse de ver o cuidado de Deus depois, mas porque nós queremos olhar para a nossa trajetória e vermos alguém que viveu em sintonia com o céu, sendo sensíveis ao que nós precisávamos fazer para com Deus e Deus fazendo milagres extraordinários para com a nossa vida. Isso é que baliza um relacionamento com o Senhor, longe do interesse, mas de uma parceria, mas de uma cumplicidade. Eu olho para essa mulher e eu vejo ela sendo cúmplices das coisas que Deus queria fazer. Que o Senhor possa contar conosco para isso também. Que você, se você talvez até hoje teve muito desse sentimento de barganha para com Deus, de fazer muitas das vezes alianças para com Deus nesse sentido de troca, não é isso. Deus quer contar conosco. Porque sem dúvida nós poderemos contar com Deus para Ele fazer além do que o que nós pedimos, mas o que nós realmente precisamos que seja feito na nossa casa. Que o Senhor encontre você neste dia disposta a ter o seu coração despertado para esta sensibilidade, porque o Senhor vai começar a te mostrar aquilo que você pode cuidar. Faça de coração e Deus também trabalhará pela sua casa. Não faça pelo interesse do que Deus irá fazer por você, por espontaneidade, porque o céu se move na direção daquele que tem se movido também para promover aquilo que Deus deseja promover nos nossos dias. Amém? Fique com essa reflexão no seu coração, medite mais sobre esta mulher anônima, mas extremamente sensível ao que precisava ser feito em prol daquele homem de Deus. E que nós possamos ser assim também nos nossos dias. Tantas coisas Deus deseja fazer, que Ele possa contar comigo e com você para isso. Não pelo que Deus pode fazer, mas pelo que eu posso fazer para promover aquilo que Deus deseja. Que o Senhor nos encontre assim. Fique com esta reflexão no seu coração e vamos orar por este sentido. Vamos apresentar o nosso coração diante de Deus para que Ele nos trabalhe em nós e para que Ele nos posicione a termos essa sensibilidade também.
Senhor, muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada, Senhor, por reconhecermos o teu cuidado e a tua reciprocidade. Desperta o nosso coração a sensibilidade que esta mulher teve de olharmos ao nosso redor aquilo que o Senhor está promovendo, está estabelecendo e nós nos posicionarmos para isso. Contaremos e veremos dos teus milagres e do teu cuidado sobre a nossa casa, quando nós também desejarmos ser o cuidado de Deus para a vida das outras pessoas. Tu és maravilhoso e é o Senhor que opera tudo em todos. Comece a operar também no nosso coração, segundo o teu querer, aquilo que nós precisamos fazer para a glória do teu santo nome. Que nós possamos ver o teu cuidado enquanto cuidamos de tudo aquilo que é teu. Em nome de Jesus. Amém? Fique com esta palavra no seu coração. Que o Senhor abençoe as intenções do seu coração para sustentar aquilo que Deus deseja promover. Amanhã eu encontro você aqui. Temos mais uma mulher para compartilhar lições preciosas. Deus te abençoe. Até amanhã.